Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com algoritmos de aprendizagem de máquina no R. Estamos aqui com R Studio novamente, né? Estamos na parte de classificação também, tá? E vamos entrar em redes neurais artificiais, tá bem? Existem alguns algoritmos aqui no R, alguns pacotes que a gente pode utilizar. Eu vou utilizar dois aqui, tá? Que é o NeuralNet, tá? E o H2O. E aí vocês podem dar uma pesquisada depois em outros pacotes também, tá? E dar uma estudada. Isso aqui é só para mostrar para vocês o básico, tá? Eles são algoritmos bem complexos de se usar no R, tá? Existem vários parâmetros e é bom vocês darem uma estudada com bastante calma, tá? Então vou fazer o primeiro exemplo aqui com o NeuralNet, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma distribuição uniforme aqui, tá? Com valores de 0 a 100, tá bem? Eu vou criar do tipo um conjunto aqui, um objeto no formato de data frame, tá? Que o nome vai ser treino entrada, tá bem? Então eu vou dar um Ctrl Enter aqui. Então já criei o nosso objeto aqui. Se eu clicar sobre ele, eu vou ver aqui vários valores que estão entre 0 e 50, tá? Então ele sorteou alguns valores aqui da distribuição, tá? E colocou pra gente aqui, tá? Agora eu vou criar outro objeto chamado treino saída, tá? Que ele vai ser a raiz quadrada desse primeiro treino entrada que a gente fez, tá? Dou um Ctrl Enter, então criei. E agora eu vou criar a nossa base de treinamento, tá? Que vai ser a junção desses dois objetos, tá? Então eu estou criando duas colunas aqui, tá? Que é o treino entrada e treino saída. E após isso eu vou renomear a, o título dessas colunas, né? Então vai ser entrada e vai ser saída, tá? Então vou rodar essa linha, vou rodar essa outra, tá? E se a gente vir agora na nossa base de treinamento, então a gente tem os valores aqui de entrada, a gente tem os valores de saída, que é a raiz quadrada desses valores de entrada, tá bem? Então a ideia é o que? A gente treinar a nossa rede com esses valores aqui, depois a gente lançar alguns valores e ela tentar predizer ah, o valor baseado na entrada e na saída, tá bem? Então, quem não tiver instalado, instale o pacote aí NeuralNet, né? Para utilizar esse algoritmo, vocês precisam instalar esse pacote. Eu já tenho instalado, vou só carregar ele, tá? Então, vou criar o nosso classificador aqui, tá bem, pessoal? Então, eu vou chamar o nosso classificador, vai receber NeuralNet, tá? Então, esse aqui é interessante vocês darem uma olhada com calma. Então, a gente vai vir em Helper aqui e vamos colocar Neural. Já aparece pra gente aqui, ó, NeuralNet, tá? Então, ele tem uma série de parâmetros aqui, tá bem, pessoal? Se vocês olharem aqui, ó, ele tem um monte de parâmetro, tá? E tudo é importante. Então, cada teste que vocês forem fazer, é bom vocês testarem algum desses parâmetros, tá? Porque uma leve mudança em algum parâmetro pode dar um resultado, né? Uma diferença bem significativa no que vocês estão procurando, no objetivo de vocês, tá bem? Então, aqui o mais importante para a gente nesse momento aqui, tá? É a nossa fórmula, tá? Que a gente vai utilizar a saída em função da entrada, tá? Então, tiozinho aqui em função da entrada, tá? O segundo parâmetro, a nossa base de treinamento, tá bem? Aqui seriam nossas camadas ocultas, tá? Então, eu vou colocar, vocês podem passar quantas camadas ocultas vocês quiserem com quantos neurônios. Neste caso aqui eu estou colocando 10, então eu vou criar apenas uma camada oculta com 10 neurônios. Se eu quisesse criar outra camada oculta, eu posso passar no formato de um vetor, tá? Então posso colocar 10, então a primeira camada vai ter 10 neurônios e a segunda camada vai ter 5, tá? E aí eu fecho aqui. E aí vocês podem passar quantas camadas ocultas vocês quiserem. Então posso passar na terceira camada com 50 neurônios e assim sucessivamente, tá? Eu não vou entrar no detalhe do que é a camada oculta, vou só comentar com vocês por cima, porque é interessante vocês conhecerem a teoria por trás de uma rede neural, né? Então isso é muito importante vocês conhecerem as camadas ocultas, tá?
E esse parâmetro aqui, tá? Ó, dependendo do tipo de conjunto que vocês estiverem usando, tá? É importante vocês setarem esse parâmetro aqui, tá? Se vocês derem uma olhada aqui, tá? Ele diz assim, ó, a numeric value specific the threshold for the partial derivative of the error function as stopping criterion. Então ele é um valor numérico, tá? Que ele funciona como critério de parada para a função de erro das derivadas parciais como critério de parada. Tá bem, pessoal? Por isso que eu digo, é interessante vocês conhecerem a teoria por trás dos algoritmos para vocês entenderem e poderem usar esses parâmetros corretamente, tá bem? Então, dependendo do conjunto que vocês for usar, se vocês não setarem alguns valores para alguns parâmetros, a função pode retornar um erro para vocês, tá? Então aqui eu vou setar esse parâmetro como 0.01, tá? Que é um critério de parada aqui para o cálculo das derivadas parciais, para o cálculo do erro, né? Utilizando derivadas parciais, tá? E aí eu vou rodar o nosso teste aqui. Vou dar um Ctrl Enter, tá? Então a gente já rodou o nosso classificador, tá? Então deixa eu baixar aqui só para mostrar. Então a gente já tem o nosso classificador aqui, ó. Eu posso dar um print no nosso classificador, tá? E aí vocês vão ver que o classificador aqui ele traz várias e várias informações, tá? E aí vocês têm que dar uma lida com calma nessas informações. Então o cálculo dos pesos, os valores ajustados e assim sucessivamente. Tem várias e várias informações aqui, tá? Mas o mais interessante, além de estudar com calma esses valores, é a gente dar um plot aqui no nosso classificador, né? Então, eu vou dar um plot no nosso classificador e aí ele vai mostrar a nossa rede neural aqui. No caso, a gente só tem uma entrada, né? A gente tem um valor que tá servindo como input, né? E a gente só tem uma saída aqui, tá? Em azul aqui a gente pode ver as nossas unidades de bias que foram utilizadas no algoritmo, né? Então, teoria. Vocês precisam saber o que é bias para entender, né, como que ele é utilizado. Então aqui está a nossa camada oculta aqui, que a gente colocou com 10 neurônios, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? E aqui está o nosso conjunto de pesos, também os valores aqui, né? E como que esses pesos foram calculados. Nossa função de ativação, backpropagation e assim sucessivamente, tá? Então é bom vocês conhecerem. Então aqui está a nossa rede neural, bem simples, né? Para o nosso conjunto, tá? Eu só vou fazer alguns testes aqui. Eu vou criar mais uma rede neural também com 10 neurônios, uma outra rede, né? Com 10 neurônios, só para vocês verem como é que fica, tá? Eu vou dar um Ctrl Enter aqui. Então ele criou. Vou dar um plot aqui na nossa rede. E olha como é que ela fica. Bem interessante, né? Então esse é o conceito aqui de camadas profundas, né? Aprendizagem profunda, tá? É vocês terem várias camadas aqui com muitos neurônios, tá? Para fazerem cálculos complexos, tá? Claro, como vocês devem imaginar, quanto maior o número de neurônios e maior a profundidade da rede neural de vocês, mais complexos vão ser os cálculos e mais demorados tem a tendência de ser o desempenho do algoritmo, né? Bom, passando essa breve teoria aqui, tá? Já deu para ter uma ideia mais ou menos como é que se calcula pelo menos as camadas ocultas aqui, tá? E o nosso critério de parada aqui para o cálculo do erro, tá? Vou dar uma limpada aqui ali no plot. Deixa eu voltar aqui para a file, tá? E agora o que eu vou fazer, tá? Eu vou criar uma base de teste, tá? Nossa base de teste vai ser um data frame também. Vai ser valores de 1 a 10, tá? E esses valores vão estar elevados ao quadrado, tá? Então, o que a gente vai... A ideia é fazer? A gente tinha os valores lá, a gente tirou a raiz deles, tá? Agora a gente vai pegar valores de 1 a 10, vamos levar ao quadrado e depois vamos passar o nosso classificador, né? Para ver se os resultados aproximam
dos valores que a gente tem em mente mais ou menos, tá? Que são os valores de 1 a 10. Então eu vou criar a nossa base de teste aqui como um data frame de 1 a 10 elevado ao 2, tá? Então criei a nossa base de teste. Se eu clicar agora aqui, vou ver a nossa base de teste aqui. Então eu tenho 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100, tá? Agora eu vou submeter essa base de teste a uma predição, né? Utilizando o nosso classificador para ver se a gente acerta os valores, né, que seriam dessas raízes aqui, tá? Então, tipo, raiz de 4 é 2, de 9 é 3, de 16 é 4, para ver se aproxima. Tá bem, pessoal? Ah, aqui para o Neural Net, né, não é predict que a gente utiliza nos outros, né? Então a gente passa essa função aqui computer, tá? Então eu vou criar um objeto aqui, né, chamado previsão computer, tá? Eu vou passar o classificador e a nossa base de teste, tá bem? Vou dar um Ctrl Enter aqui. Eu criei aqui o nosso classificador, nossa previsão, né? Posso dar um clique aqui e aqui está nossa previsão que a gente fez, tá? Se eu der um ls aqui na previsão, eu vou ver que eu tenho dois parâmetros aqui, ó, net result e neurons, tá? Eu posso dar um print aqui em net result, só para vocês terem uma ideia, tá? Que seriam os resultados aqui que ele encontrou, tá? Então ele encontrou 1, ele encontrou 1.89, ele encontrou 2.99, 3.99, 5, 5.99 e 7, tá? Alguns resultados bem próximos, né, do que era esperado, tá? Agora, aqui como a gente não vai criar uma matriz de confusão, eu vou criar apenas uma tabela aqui para comparar os valores, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela com 3 colunas. Então, a primeira coluna vai ser a nossa base de teste, tá? O que a gente utilizou. A segunda coluna vai ser a raiz dessa base de teste, né? E a terceira coluna vai ser o data frame, né? Da previsão com esses valores aqui, tá? Então, previsão, cifrão, net result, com esses valores aqui, tá? Então, vou criar essa tabela, tá? Vou renomear as colunas dessa tabela, então a entrada, a saída esperada e a saída da rede neural. Vou dar um Ctrl Enter, vou dar um print. E aí a gente pode ter uma ideia aqui, tá? Deixa eu clicar aqui em tabela aqui, fica melhor de visualizar aqui em cima, ó. Então a gente tem os valores de entrada aqui, tá? A gente tem a saída esperada, né? Então, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3, de 16 é 4, de 25 é 5. E aqui a gente pode ver o que a rede neural previu, né? Então, 1, então 1.0, né? Acertou. Aqui errou por 11, 0.11, né? 2 ele previu 1.89. 3 ele colocou 2.99, né? 0,01 de erro. 4 colocou 3.99, 5 ele acertou, 6 ele colocou 5.99, 7 ele acertou, 8 ele colocou 7.99, 9 ele acertou e 10 ele colocou 9.98, então um erro de 0.02, né? Foram os resultados bem satisfatórios até então, né? A gente pode fazer alguns testes a mais também aqui, tá? Deixa eu colocar aqui para uma rede aqui com, vamos colocar aqui com 50 neurônios. Vou colocar duas camadas com 50 neurônios, tá? Vou dar um Ctrl Enter aqui. Critério de parada aqui eu vou colocar 0,1, vamos ver se influencia em alguma coisa, tá? Como eu disse, quanto maior o número de neurônios e maior a profundidade da rede de vocês, tá? Mais demorado ele tem a tendência de ser, tá? Vou dar um Ctrl Enter aqui. Tá? Pode ver que ele está rodando aqui, ó. Tá? Como a gente né, diminuiu esse limite de parada aqui do erro, tá? Ele pode demorar um pouquinho. Agora ele terminou aqui, tá? Então agora eu vou rodar aqui a nossa previsão, tá? Vamos rodar a nossa tabela aqui
até o final e vamos dar um print aqui na nossa tabela. Já vamos em tabela agora, vamos ver como ele se comportou. Tá? Pode ver que nem sempre mais é melhor, né? A gente pode ver que teve alguns erros aqui, tipo 1. 1 ele colocou -8, errou bastante, né? O 2 ele já errou, alguns valores ele acertou, parece que mais, né? Então o 3 ele acertou, o 4 ele acertou, o 5 ele acertou, o 8 ele acertou, tá? O 9, 8.99, o 10 ele já aproximou mais, 9.99. Todos os valores ficaram bem próximos, né? Não sei se o primeiro aqui que ele errou bastante, tá? Bom, assim vocês podem fazer alguns testes, né? Com a rede aqui, com esse exemplo de vocês, tá? No próximo vídeo ainda a gente vai utilizar o NeuralNet, tá? E a gente vai usar o nosso conjunto Iris aqui, tá? Para fazer um treinamento aí para a gente gerar uma matriz de confusão para a gente analisar um pouquinho diferente, tá? Ah, assim, eles são algoritmos bem complexos, tá? E vocês podem configurar ele de várias formas diferentes dependendo do conjunto de vocês, tá? E aí basta a criatividade e a lógica de vocês, como que vocês vão fazer a implementação do dataset de vocês para utilizar esse algoritmo, tá bem, pessoal? Bom, isso aqui só foi uma introdução inicial aqui para as redes neurais com Neural Net, né? Quem gostar aí dá like. Antes disso, vamos fazer uma coisa. Deixa eu marcar essas duas caixas. Vamos dar um commit. Deixa eu botar RNA Neural Net primeiro exemplo. Tá? Vou dar um commit nisso aqui. Ok. Commitou. Vou dar um push. Esperar conectar. Ok. Fechou, fechou. Vamos só conferir se já está lá no Git para vocês darem uma olhada. Vamos aqui em script R. Tá aqui, ó, Neural. Tá, então esse script já está atualizado aqui. Quem quiser pegar, já pode pegar aqui que já está atualizado para redes neurais, tá? Eu deixei um exemplo aqui de raízes, se vocês quiserem fazer, tá? É só adaptar, tá bem? Esse aqui é o contrário, tá? Esse aqui, se não me engano, eleva a potência, alguma coisa desse tipo, tá? Mas tem um CSV aqui que vocês podem utilizar para alguns exemplos também. Tranquilo, pessoal? Agora sim, vou ficando por aqui. Quem gostar aí, dê like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhem. Convide os colegas e nos vemos num próximo vídeo. Valeu!